Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a esta aula. Aqui eu ajudo mulheres na menopausa a emagrecerem sem sintomas, de forma natural e com ânimo. E eu sou a Marta Brasil. Eu sou nutricionista há mais de 20 anos, especialista em mulheres na menopausa e no climatério. E na aula de hoje nós vamos entender como saber se eu estou na menopausa. Sim, vamos tentar entender este tema. Então, nós precisamos saber o que é a menopausa, primeiramente. A menopausa, na verdade, é uma data. Sim, ela é datada retroativamente, ou seja, nos 12 meses anteriores, você precisa ter ficado sem menstruar. Sim, então, se durante um ano você não teve nem um mesinho que você menstruou, isso significa que você entrou na menopausa, sim. Aquele dia marca a sua menopausa. Agora, se você passou 3 meses sem menstruar e menstruou no quarto mês, ou se ficou 5 meses menstruando com ciclos irregulares, né? Ciclos mais longos, ciclos mais curtos, isso ainda não caracteriza a sua menopausa. Você está na fase da perimenopausa, que chamamos. Perimenopausa significa o período anterior à chegada da menopausa. Então, isto sim representa já um período se aproximando da menopausa. Então, se você começa a ter ciclos com fluxo menstrual muito intenso ou muito pouco, se você fica agora vários dias menstruando, isso representa já irregularidades do teu ciclo, já é um anúncio que a sua menopausa pode estar prestes a chegar. Mas você só diagnostica depois de 12 meses consecutivos sem menstruar. Deu para entender? E agora, por que é tão importante que vocês saibam se vocês estão na menopausa ou não? Sim, a importância é porque essa data marca uma transformação no corpo da mulher. A menopausa caracteriza o fim da sua vida reprodutiva. Mas antes de chegar na menopausa, nós passamos pelo período da perimenopausa. E este período ele pode se iniciar até 10 anos antes da chegada da sua menopausa. Então, na perimenopausa, ou climatério, como nós podemos chamar, ele pode se iniciar já a partir dos seus 40 anos. Sim, se você tem 42, 45 anos, isso já é um marco muito significativo da perimenopausa. E aí você já vai estar provavelmente tendo sintomas, umas mulheres com mais intensidade, outras com menos intensidade, com determinados tipos de sintomas mais acentuados, outras menos, mas todas as mulheres, infalivelmente, irão passar por esse processo biológico. Agora, por que isso acontece? Porque nós vamos perdendo os nossos folículos lá no ovário. Ou seja, cada vez que passa, cada ano após os seus 40, nós perdemos parte da nossa função dos ovários. Sim, os ovários que são responsáveis pela produção dos nossos hormônios, estrogênio e progesterona. Hormônios este que fazem com que a menina se transforme em moça, menstrue, engravide. Então, para vocês terem uma ideia, na menarca, que é a primeira menstruação da menina, lá por volta dos seus 12, 13 anos de idade, nós contamos com cerca de 300 mil folículos. E aí, esses folículos, dentro de cada folículozinho, é como se fosse cada caixinha que contivesse um materialzinho chamado óvulo. E aí nós perdemos ano a ano, mês a mês, essa quantidade de folículos. Então, essa diminuição de folículo ano após ano representa uma perda da nossa função ovariana. É como se a nossa caixinha, o nosso tesouro chamado estrogênio e progesterona, fosse diminuindo ano após ano. Então, isso faz com que o corpo da mulher passe por essa mudança hormonal, que eu chamo de terremoto hormonal, marcando a fase
do período reprodutivo para uma fase não reprodutiva, que é a menopausa. Só que o corpo, ele sente, ele reage a essa falência dos nossos ovários. Então, como nós podemos entender que os nossos hormônios, eles representam a nossa vitalidade, a nossa saúde e a nossa energia. Então, muitos sintomas que nós não sentíamos antes vão começar a acontecer. E aí, como eu falei para vocês, como nós vamos perdendo a função do ovário mês a mês, ano a ano, principalmente após os 40 anos, precisamos ter muito bem claro o que são esses sintomas, quais são eles e quais são os impactos que eles podem causar na nossa vida no dia a dia. Então, por isso que é extremamente importante saber se eu já estou na menopausa, como é que eu sei se estou na menopausa, quais são já os sinais que me demonstram que eu estou chegando perto dela. Sabendo que aos 48 anos, 52, 53 já é o marco desse período. Então, 45 anos já é um período muito significativo para a mulher, para ela já se atentar. Mas por que é tão importante saber disso? Porque você precisa procurar orientação profissional, procurar ajuda médica, procurar mudar sua alimentação, seu estilo de vida. A própria nutrição ajuda muito nesse processo, porque você precisa entender agora o que está acontecendo com o seu corpo. E um deles é o ganho de peso. Com certeza você percebeu que o seu corpo mudou assim que você entrou aos 40 anos. Então, o acompanhamento nutricional é extremamente importante, fundamental para que esse período de transição entre a perimenopausa e a chegada da menopausa não adoeça, não faça com que, devido ao ganho de peso, instale doenças para você. Porque o que pode acontecer é o aumento do colesterol, pressão alta, inchaço, insônia. Isso são alguns dos sintomas que fazem com que o corpo da mulher vá adoecendo e dando brechas para algumas doenças se instalarem, sim. Então, por isso que é extremamente importante toda mulher ter o conhecimento do que é e quando chega a menopausa e saber se já realmente entrou na menopausa. Algumas mulheres também podem ter a menopausa chamada precoce, que é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos. Ela pode ter uma origem hereditária, se a sua mãe, se sua avó, se suas irmãs entraram na menopausa antes dos 40. Isso tem uma questão genética, sim, que pode influenciar nessa chegada da menopausa precocemente, assim como mulheres que tiveram que fazer, passando por algum tratamento de câncer, a quimioterapia mesmo pode ter induzido a falência ovariana, doenças autoimunes. Então, existem alguns tipos de doenças que podem até fazer com que essa mulher entre na menopausa precoce, que é antes dos 40 anos. Então, essa mulher, como entrou muito antes na menopausa, ela vai precisar de um acompanhamento muito maior até do que aquela que entrou na menopausa de uma data, diga, natural. Por quê? Se a mulher tem uma tendência, se o marco da mulher seja 50 anos a menopausar, uma mulher que entrou antes dos 40 anos na menopausa, são 10 anos a menos sem a produção, sem a proteção dos seus hormônios. Então, ela fica muito mais propensa a desenvolver doenças cardiovasculares, depressivas, ao sobrepeso, ao ganho de peso, à osteoporose, infecções urinárias recorrentes, muitas doenças. Então, por isso que é muito importante saber se você chegou na menopausa. E se você tem antes de 40 anos, às vezes você está tentando engravidar e aí quando vai ver, você já está na menopausa. Existem exames de sangue também que você confirma esse diagnóstico. Então, tem um exame muito simples que é você dosar o seu hormônio folículo estimulante, o seu FSH, que vai saber como está a produção do seu hormônio estradiol, assim como exames como a ultrassonografia transvaginal, que vai ver também o tamanho dos seus ovários. Se sinalizar um ovário já pequenininho, significa que ele, ficando menorzinho, atrofiado, é um prenúncio também que você pode estar chegando na menopausa.
Então, por isso que é extremamente importante a gente não deixar passar e ficarmos muito atentos aos nossos sinais, porque é muita coisa e não é fácil passar por essa fase. Então, a mulher precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. Não sofram sozinhas, busquem informações e orientações. E eu espero que vocês tenham compreendido. E aí, eu deixo para você algumas sugestões que você já pode começar a fazer até para aliviar os sintomas da menopausa. Um deles é você diminuir já a quantidade de açúcar do seu dia a dia, do seu cotidiano. Por quê? Se você passou dos 40, tende a ganhar peso por conta dessa mudança hormonal que eu acabei de falar, e além disso, você vai ter propensão a acumular gordura, ganho de peso, principalmente na região abdominal, significa que o seu corpo está também num processo inflamatório. E nós já sabemos que o açúcar é um alimento extremamente inflamatório que pode piorar os fogachos, os calorões, pode piorar também todos os demais sintomas, como dores de corpo, como infecções urinárias, como enxaqueca, insônia e mais todos os outros sintomas. E aí, se você pensa que é muito difícil, que não dá para você se tratar, porque precisa ter dinheiro, precisa ter condições para esse acompanhamento, eu posso dizer para você que se você começar com pequenas mudanças já, agora que você está sabendo o que são os sintomas, o que é a menopausa, você consegue sim ter qualidade de vida e passar por essa fase de uma forma muito natural, sem dores, sem sintomas assim que acabem com a sua vida. Comece com pequenos atos, pequenas mudanças, como essa da redução do café, movimentando-se, fazendo algum tipo de atividade física. Pode ser uma caminhada a cada 5 minutos, 10 minutos, qualquer coisa que você faça, já mudando o estilo de vida que você tem hoje, tanto da parte da alimentação, como da parte do seu cotidiano. Precisa buscar formas de relaxamento, respirar bem fundo, beber mais água. Então, são medidas simples que você já consegue aliviar tantos sintomas que realmente vão incomodar se você não fizer nada por você a tempo. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficar hoje por aqui e até a próxima aula.